Olá pessoal, tudo bem? De volta a trabalhar com as ligações trifásicas, tá certo? Num ambiente interessante, que está sendo apresentado com muito cuidado, tá? Onde se percebe que o comprometimento vetorial e geométrico caminham juntos, de mãos dadas. Dá para ver o que aconteceu com a ligação em delta no tocante à corrente de linha e a relação que ela guarda com as correntes de fase. Por Kirchhoff dos nós, a corrente de linha de entrada é igual à somatória das correntes de fase de saída, e as correntes de fase sendo iguais, tudo levava a crer que, na verdade, a corrente de linha seria o dobro da corrente de fase. E para nossa, entre aspas, surpresa, isso não aconteceu exatamente assim, né? Na ligação em delta, a corrente de linha ficou sendo quem? Raiz de 3 vezes a corrente de fase, isso é muito importante, tá legal? Mas, como nós havíamos também colocado, nesse encontro de hoje, o objetivo é trabalhar a ligação em estrela, tá? E para te mostrar uma coisa interessante, o mesmo motor, é evidente. Numa planta industrial você tem algumas possibilidades de tensão. Aliás, a CEMIG, sabedora disso, do caráter eclético, dos mais diversos níveis de processos, só na baixa tensão, não estou falando nem de média, só na baixa tensão, tá? O que nós entendemos com baixa tensão, de 1000 volts, né, para baixo, ou até 1000 volts se você preferir, a CEMIG disponibiliza 4 tensões normativas, né, para os parques industriais: 220, 380, 440 e 760 volts. Podem parecer valores totalmente aleatórios, né? Mas se você parar para pensar, olha só, entre 220 e 440, você vê que um aqui, ó, é o dobro dessa. Talvez fique a pergunta, qual é a relação dos 380 ou dos 760? Ah? Se você analisar com um pouco de cuidado e pensar um pouquinho sobre a ligação em delta que foi feita anteriormente, talvez você já perceba uma luz ao fim do túnel. Mas é claro que ao final dessa conversa aqui nós vamos, né, de certa forma, desvendar esse mistério dessas 4 tensões da CEMIG. E é bom que a gente já fala também sobre motores, sobre transformadores, equipamentos de planta industrial, equipamento de chão de fábrica. Gente, não é o nosso objetivo aqui ficar estudando detalhadamente o que é um motor, o que é um transformador, como é que ele se configura, os seus ensaios a vazio e curto-circuito, o seu circuito equivalente interno. Isso é prerrogativa de quem especifica a máquina, não faz parte do nosso objetivo aqui, mas é importante falar de motor e transformador porque, afinal de contas, estaremos diante deles em qualquer processo, em qualquer planta industrial. Tá legal? Então, vamos aqui tentar fazer uma análise semelhante à que fizemos para a ligação em delta, só que agora a ligação estrela, ou ligação Y, se você preferir, tá? Percebam que, mais uma vez, estou optando por uma análise algébrica. Gente, isso é interessante. Se você trabalha assim, você não fica refém de uma máquina, de uma configuração. Você trabalha nas mais diversas possibilidades. Isso é muito importante, tá certo? E seguindo aquela tacada, seguindo aquela estratégia de trabalho, vamos lá. Cada ligação possui o seu estereótipo, o seu perfil, o seu acabamento. E essa é que é a ideia, tá? Se na ligação em delta, o perfil dela, a cara dela, a selfie dela seria você conectar o lado polarizado de uma fase ao não polarizado da fase adjacente e assim sucessivamente, qual seria o perfil da ligação em estrela? Quando eu falei para vocês dos arranjos, dos diagramas, que uma boa engenheira, um bom engenheiro não abre mão de um diagrama ou de alguns diagramas, porque os desenhos, eles já indicam para você algum tipo de dica, ou já apresentam algum tipo de informação, já dão um sintoma da situação. Olha isso aqui, gente. Isso é sintomático, tá certo? Então, em toda ligação em estrela, ou em toda ligação em Y, as 3 fases sempre apresentam um ponto em comum, eletricamente falando. Olha lá, um ponto em que você fecha as 3 fases, tá certo? E esse ponto, geralmente, numa boa planta, ele é levado para o ponto de terra. Ele é solidamente aterrado ao sistema, até para que você tenha segurança, onde você especifica também proteções, porque, como eu disse no módulo anterior, nas plantas industriais e comerciais existem cargas monofásicas. Então isso traz um certo desequilíbrio no sistema trifásico. E sempre que esse desequilíbrio aparece, você pode ter uma corrente assimétrica que você, com esse ponto aterrado solidamente, você pode escoar essa simetria para a terra, protegendo equipamentos, protegendo pessoas, protegendo a instalação. Até nisso a gente observa a questão da segurança, sem falar que você passa a trabalhar, olha o que eu vou dizer, com uma perspectiva interessantíssima, um 4º fio na ligação. Como assim? Né? Lembra que eu me referi ao transformador, naquela cruzeta de madeira, 3 fios passando na parte superior e aqui embaixo 4 fios, tá certo? Quando você sai de casa e bate o olho na rua, você vê um poste. Se esse poste vier o transformador, eu te convido a olhar para cima. Você vai perceber que na parte de cima do poste
tem uma cruzeta de madeira, uma peça de madeira com 3 fios passando. Essa é a alta tensão, tá? Então você conduz esses 3 fios para o transformador. E é interessante que na parte de baixo, depois que a CEMIG passa pelo transformador, aparecem 4 fios já presos no corpo físico do poste, tá? Pera ainda, como é que a máquina faz isso? Passa de 3 fios para 4 fios, tá? Qual que seria a finalidade desse transformador? Seguramente pegar a tensão, a energia elétrica em 13.000 volts e passar para 127, 220. Não é seguro jogar dentro das nossas residências, né, das nossas casas, uma tensão dessa ordem de grandeza. Então, esse 4º fio seria o quê? Opa, as coisas começam a serem sinalizadas. Eu posso pegar esse ponto em comum, aterrá-lo e tirar um ponto de referência chamado de fio neutro. Olha aí. E já começa a perceber que só a ligação em estrela fornece essa possibilidade, porque o delta não apresenta esse ponto em comum entre as 3 fases. Então, com calma, com tranquilidade e sempre nos momentos oportunos, nós vamos falando de condições muito práticas, muito pragmáticas, que você com certeza vai vivenciar no exercício da sua profissão. Tá? São os chamados condutores ou cargas alimentadas a 4 fios, 3 fases e um neutro. Vem exatamente daí. Por exemplo, a fase A, a fase B, a fase C e esse ponto de neutro, uma vez que você, por garantia, levou para o sólido ponto de aterramento. Tá ok? Mas antes desse nível de detalhe, de discussão, vamos conversar um pouquinho sobre as características que a ligação em estrela possui. Como é que são as relações de tensão de fase, de linha, corrente de fase de linha nessa ligação? Vamos lá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o fechamento dessa máquina em estrela, vamos, respeitando o estereótipo dela, respeitando o perfil que ela apresenta. O que é que eu vou fazer? Vou conectar as 3 fases no único ponto. Que tal isso aqui? Eu pego um condutor de cobre e faço a ligação de F1 para F2, de F2 para F3, pronto. E por uma segurança eu venho e levo esse ponto aqui à terra, ao ponto de terra da sua instalação. Pronto, segurança completa, escoamento de correntes assimétricas e detalhe, as 3 fases CEMIG, A, B, C, continuam chegando no motor nos mesmos pontos de outrora. Tá certo? Nós mudamos apenas a ligação do motor, isso não tem nada a ver com a CEMIG. A CEMIG continua chegando nos mesmos pontos, detalhe, e na mesma sequência ABC. Isso não pode mudar, isso é concessionária, isso é ANEEL, tá certo? Nós mudamos a ligação do motor, que não está mudando a potência do motor também, porque se mudou a ligação, isso é importante. É preciso chegar também nessa discussão como ficaria a equação de potência trifásica em relação à máquina ligada em estrela. Não pode mudar, porque se eu mudei a ligação do motor, eu mudo a potência dele em absoluto. Potência é energia, e energia você não perde, né? Energia você não inventa, energia você converte. Você está fazendo alternâncias nas ligações da máquina para quê? Para que ele possa trabalhar ora numa planta industrial, ora em outra com a mesma desenvoltura, sem nenhum tipo de comprometimento. Tá certo? Pois é, como nós fizemos para a ligação em estrela, o que eu entendo como interessante, como conveniente, como altamente salutar e nos ajuda muito? Ora, eu venho aqui e faço um desenho esquemático de uma ligação em estrela, ou de uma ligação Y, se você assim preferir, está lá. Como nós fizemos a ligação em triângulo, lembra? Inicialmente foi o que fizemos. Não esqueçam nunca, né? Essa máquina é trifásica, ela é simétrica, ela é balanceada. As 3 fases são idênticas entre si. Tá legal? Perfeito? Mas é aquela história aqui, ó, o ponto, né, com os 3, a configuração chegando, vou representar esse jumper aqui, ó, nas 3 fases, como esse ponto de referência que pode ser aterrado, de onde tiraremos o neutro, o nosso 4º fio, mas vamos devagar com isso aqui, tá legal? Pois é, tá lá o desenho, a figura geométrica da ligação estrela. Pois muito bem, tá ok? Você entrega uma coisa dessa para o seu eletricista, que às vezes nem te conhece, pode ser de outra empresa para executar, ele vai pegar e vai falar, mas pera ainda, que dos pontos de referência? Olha só, onde eu fechei a ligação em estrela, não foram os pontos não polarizados das fases? Represente aquilo, para que você não corra risco de fazer sequência invertida, de produzir curto-circuito fase-fase, por exemplo. Então, os pontos em polarizados são os pontos onde as fases vão chegar. Então, que tal isso aqui, ó? Ponto polarizado desta fase, ponto polarizado dessa, ponto polarizado dessa. Eu não posso representar uma coisa assim, não. Primeiro que uma fase não tem os mesmos polos. E segundo, eu não fechei nos pontos polarizados, fechei nos pontos não polarizados. Então, esse tipo de arranjo, ele não só ratifica o que você fez, mas como nos ajuda muito, tá certo? Outra coisa importante, marcados os pontos polarizados das fases, vamos lá. Todo diagrama elétrico de ligação ou fasorial é imprescindível que ele venha acompanhado por quem? Por uma sequência de fase.
para que você possa perceber que a ligação, além de geometricamente correta, ela respeita a sequência da concessionária. Motor nenhum, transformador nenhum, gerador nenhum tem a capacidade de alterar essa sequência da concessionária. Senão, como é que eu conecto, por exemplo, CEMIG com Coelba? Coelba com Chesf? Chesf com Centrais Elétricas São Francisco, Eletropaulo e por aí afora. Não tem como. Todo mundo tem que girar no mesmo sentido. E essa sequência que estabelece isso. E sendo assim, vamos lá, Marcos, tudo bem. Você colocou nos desenhos e marcou os pontos polarizados. Qual dele é X1, X2 ou X3? Lembram do H1? Qual deles é H1, H2 ou H3? Lembram do H1? Qual deles é Z1, Z2 ou Z3? Lembram do H1? Eu dei várias letras aqui normalizadas, dependendo quantas bobinas cada fase apresenta, para um arranjo mais versátil, mais eclético, tá certo? Se estamos trabalhando com H, vamos continuar com H. Pronto. Onde está o H1, por exemplo? Lembra que no transformador em delta, no motor em delta, eu escolhi um ponto aleatório para o H1? A mesma coisa para o X1, gente. Porque quando você marca um, os outros vêm a reboque. Quer ver? Hoje eu vou mudar agora para o H1. O H1, por exemplo, está aí aqui. Quando eu falo H1, X1, Z1, repito. Apresentando nomenclaturas de norma, tá? Nenhum problema. Mantendo o H1 em função da letra que temos usado. H1 está ali, vamos lá? Bom, se H1 está aqui, com certeza esse ponto é F1, porque H1 e F1 formam uma bobina. Tá? Agora, olha que coisa interessante, o dedo coça, né, para colocar o X2 aqui. Pode até ser, porém, como é que eu respondo uma indagação dessa? Onde está o seu ponto X2? Eu vou pegar a estrela e vou girar a estrela no mesmo sentido da concessionária. E ao fazer isso, ó, vai ter que passar H1, depois H2 e depois H3, né? A sequência é ABC, a sequência é 1, 2, 3 e não 2, 1, 3, tá? Então, passando H1, olha o polegar, vem H2 e depois H3. Então, nessa situação, o H3 não está aqui, mas está do lado de cá, tá certo? Esse ponto aqui é o ponto de H2, não é isso mesmo? Perfeito? Errado, girem essa estrela, ó. Se H1 está aqui, esse ponto é H3 e esse é o H2, se eu girar, vem H1, depois vem H3, cuidado, está errado. Então, na verdade, o H2 está nesta posição e não naquela. Essa é a posição de H3, tá certo? Muito cuidado para essa sutileza, eu induzindo você a errar, não caia nessa, tá bom? Então, se aqui é H1, com certeza esse ponto se esse ponto é H2, com certeza esse é F2, porque H2 e F2 representam uma bobina, e se esse ponto é H3, com certeza esse é F3, pela mesma razão, H3 e F3 representam uma bobina. Está aí, a sua ligação estrela não só correta do ponto de vista do que ela é, do que ela tem de propriedade intrínseca, como também da sequência que ela está recebendo da concessionária. Pois muito bem, que de alimentação desse motor? Continua do mesmo jeito. Olha só, cadê a fase A chegando em H1? Aqui. Que de a fase B chegando em H2? Está ela aqui. Que de a fase C chegando em H3? Está aqui. Perfeito? Então observem que fica fácil trabalhar assim, né? Fica natural, você simplesmente vai representando no desenho o que você acabou de fazer e de executar. Tá certo? Beleza? Quero chamar a atenção de algumas coisinhas aqui, tá? Observem que as tais malhas continuam muito evidentes. Olha só, olha a malha BA aqui, ou a malha AB, se você preferir. Tá? Aqui a malha BC, ou a malha CB, tanto faz, e aqui a malha CA, ou a malha AC, se você preferir. As malhas continuam evidentes. Agora, quando você bate o olho, você percebe que mudou um tiquinho de coisa aqui. Por exemplo, vamos representar uma tensão de fase nessa ligação. Aliás, antes disso, vamos apresentar uma corrente de fase e as correntes de linha, tá? O que nós aprendemos? Que a corrente de linha é aquela que passa, de fato, na bobina, no enrolamento, é uma corrente intrínseca. E a corrente de linha é aquela que vem lá no cabo, lá no alimentador. Por exemplo, que é a corrente na linha B? Olha ela aqui, ó. Essa é uma corrente de linha. Está vindo do cabo, do alimentador, tá certo? Beleza? Agora, uma corrente de fase. Lembrem-se que na ligação em delta, qualquer uma das fases, quando eu vinha com qualquer uma das linhas ABC, quando eu vinha com essa corrente de linha, ela encontrava um nó no triângulo, em um dos vértices do triângulo, e se dividia. Olhe na ligação em estrela. Olha a importância do desenho, do diagrama, tá? E do entendimento disso, para que você não decore, você entenda e aprenda. Olha só, lá vem a corrente na linha, ela chega aqui, isso não é um nó. Então observe que nessa ligação em particular, a corrente que vem na linha é a mesmíssima corrente que passa pela fase. Isso é uma corrente de fase, nessa bobina, nesse enrolamento. Peraí, Marcos, você está querendo então dizer para mim
que na ligação em estrela, a corrente de linha é exatamente igual à corrente de fase? Perfeito, olha o exemplo. Não tem como não entender isso e não perceber, tá? A corrente vem da linha, não encontra nó, ela entra direto da fase sem problema algum, tá certo? Bem diferente do delta, que a corrente vinha na linha e convergia para um dos vértices do triângulo, tá certo? Então, uma coisa interessante, fácil de perceber, vem a corrente na linha, mergulha na fase, então você já tem essa configuração bem caracterizada para essa ligação, tá certo? Agora, e as tensões? Bom, vamos lá. Né? Marcos, então me mostra uma tensão de linha. O que é uma tensão de linha mesmo? Tensão entre fases, entre duas fases. Para manter essa malha aqui, que está muito mais evidente, muito mais clara, isso aqui representa uma tensão de linha. Uma tensão entre a fase A e a fase B, uma tensão de fase para fase. Essa é a tensão de alimentação. Já se percebe de cara que essa tensão de linha aqui, ela se comporta de maneira bem diferente àquela que nós vimos para a ligação em delta. Porque na ligação em delta, a tensão de linha entrava na máquina e encontrava apenas uma fase na frente dela. O que fez com que naquela ligação, a tensão de linha fosse igual à tensão de fase. Mas agora aqui, senhores, convenhamos, visivelmente não acontece isso. Eu tenho esta fase aqui e mais essa associada a essa tensão de linha. Então nós temos uma tensão de fase dissipada nesta bobina, e uma tensão de fase dissipada nesta bobina, tá certo? Então observe, pela lei de Kirchhoff das malhas, olha que coisa interessante, no delta, para as correntes, Kirchhoff dos nós, claro, na estrela, para as tensões, Kirchhoff das malhas, a somatória da tensão de linha aplicada nessa malha B tem que ser igual a quem? A somatória das tensões dissipadas em cada uma das fases desta malha, tá? Ora, como essa máquina é uma máquina trifásica, vindo de máquinas monofásicas idênticas, arranjadas no mesmo invólucro, com certeza a tensão nesta fase aqui é rigorosamente igual à tensão nesta fase aqui, que é rigorosamente igual à tensão nesta fase aqui. Então, pela lei das malhas, V de linha é quem? V de fase mais V de fase. Só não esqueçam que é soma vetorial. Além de vetorial, uma soma algébrica. Por quê? Ora, se a tensão nessa fase, nessa bobina, é exatamente igual à tensão nessa fase, nessa bobina, então, eu posso dizer que sendo iguais, e sendo a tensão de linha a soma de ambas, eu sou muito tentado a afirmar, como eu estava querendo afirmar para as correntes do delta, que a tensão de linha é o dobro da tensão de fase. Será que é isso mesmo? Ah, você já percebeu, né, gente? Né? Que a mesma coisa vai acontecer aqui com relação às tensões, como aconteceu com relação às correntes do circuito em delta, tá certo? Mas como eu não quero deixar você no vácuo, não quer deixar você sem entender o que se passou e como você chegou nesse local, isso aqui é uma discussão de alto grau, de terceiro grau, de alto nível, tá? Não tem cabimento deixar você no vazio com informação como essa. Então, mais uma vez, com trigonometria, tentando seguir mais ou menos aquele arranjo, talvez você vai me permitir não ficar resolvendo de novo relações trigonométricas de seno e de cosseno. Talvez isso seja um atentado à sua inteligência, tá? Mas como você chegar na demonstração, por exemplo, de que na ligação estrela, qual que é a minha expectativa então? Ora, até tendo a ligação em delta como referência, eu estou esperando que isso aqui aconteça. Tá? Se na ligação em delta, tá? As correntes de linha pareciam ser o dobro das de fase, e foi a raiz de 3 vezes, pelo estereótipo de geometria da ligação, na estrela, a tensão de linha, que parece ser o dobro da tensão de fase, quem sabe não caminha na mesma relação, refém da mesma constante. Né? Coisa interessante. Como é que a gente poderia tentar resolver essa questão? Então preste atenção, o meu quadro é pequeno, tá? Eu não quero apagar o que já está aqui para que a gente não perca informação, tá bem? Então eu vou tentar fazer isso com tranquilidade. Vejam só, mantendo a sequência, tá? Então, antes de continuarmos isso aqui, um dado interessante. Olha o nosso ponto em comum. O que geralmente se faz? Pega esse ponto aqui, ó, e leva-se para onde? Para a Terra. E desse ponto aterrado a gente tira quem? O quarto fio, chamado de fio neutro, fio N, tá? Então, sendo assim, atenção, na ligação em estrela, surge uma outra tensão conhecida como tensão de fase neutro, tá? Tensão de fase para neutro, ou simplesmente tensão de neutro, que é quem, gente? Naturalmente, uma tensão entre uma fase e o neutro, entre a fase A e o neutro, entre a fase B e o neutro, entre a fase C e o neutro, e no circuito simétrico como esse aqui, elas são todas iguais. Por exemplo, me mostre em Marcos uma tensão de fase para neutro. Que tal essa aqui, por exemplo? Por uma tensão basicamente alfabética. Essa é a tensão de fase para neutro. Qual fase? Da fase A para N.
essa aqui seria a tensão de fase neutro também, de fase B para N. E o que eu percebo? Que agora eu tenho, né, uma malha bem menor. Então o que eu vejo? Uma coisa interessante, que a tensão fase neutro, ela coincide na íntegra com quem? Com a tensão de fase. Então é correto dizer que na ligação estrela, a tensão de fase para neutro é a própria tensão de fase das bobinas? Perfeito, sem problema algum. Estão aqui os 4 fios, a fase A, a fase B, a fase C e o neutro, como elemento de convergência das correntes simétricas ou assimétricas de uma eventual instalação. Problema nenhum, a configuração está prontinha aí. Né? Mas é interessante a gente separar um instantinho, um tempo pequeno, para entender o que se passa e como chegar, por exemplo, nesse raiz de 3. Pelo menos o caminho das pedras para você trabalhar. Então preste atenção na sequência de fase, tá? Então, olha que eu vou representar aqui com o maior cuidado do mundo, né? O nosso famoso, o nosso imprescindível ponto de referência. Olha ele aqui, ó, que foi solidamente aterrado. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tensão de referência, uma tensão de saída desse ponto, que eu vou chamar de tensão da fase A, por exemplo. Tá? Não nos esqueçamos, diagrama elétrico fasorial, sem sequência de fase, sem sentido de giro, olha, eu nem vou olhar, tá certo? Dessa vez eu vou ser mais enfático. Na prova anterior, por exemplo, nas avaliações anteriores, né, nos trabalhos anteriores, nos relatórios anteriores, eu fui um pouco mais benevolente com detalhamento, defasagem, né, decomposição de fasores, mas a partir de agora, gente, isso não pode acontecer mais, ainda mais no ambiente trifásico, tá certo? Você tem que me dizer de onde a coisa veio, como é que você fez isso, de que forma. Olha bem, eu poderia deixar isso aqui em aberto, eu não tenho condição de fazer isso. Né? Não é correto fazer isso, você tem que indicar pelo menos o caminho das pedras, como se chegou naquela relação. Em engenharia é assim que a coisa se processa, tá? É isso por causa disso, disso e disso. Você argumenta a sua fala, você argumenta a sua conclusão, você dá crédito ao que você está afirmando, tá legal? Nem que seja em anexos, mas tem que estar presente. Então, está aqui o VA. Sequência natural, olha que coisa interessante. Olha a posição das fases. Lembra daquele arranjo? Se no delta era assim, né? Um triângulo, na estrela, é de fato uma estrela com o neutro na referência. Então, olha isso aqui, ó. Que tal isso aqui, ó? 120 graus elétricos defasado da tensão A, seguindo a sequência da concessionária, vem a tensão B. Mais 120 graus defasado de B, também girando no sentido da concessionária, vem a tensão C. Olha aqui as 3 tensões das 3 fases, VA, VB e VC. Gire esse sistema de vetores no sentido da concessionária. Você vai encontrar girando, passa primeiro A, depois vem o B, depois vem o C, perfeito. Tá? Então, essa é a tensão da fase A, essa é a tensão da fase C, essa é a tensão da fase B. Presta atenção. Quantos graus entre VA e VB? 120. Mais 120 entre B e C, 240. Mais 120 entre C e A, 360 graus, você fecha o ciclo. Tá bem? Ok? Então estão aí as 3 tensões de fase VA, VB e VC. Agora, onde estão as tensões fase e fase? Onde está, por exemplo, a tensão entre a fase A e a fase B? A tensão VAB. Onde está a tensão entre a fase C e a fase B? Tensão VBC. E assim sucessivamente. Então preste atenção. Me acha aqui nesse fasorial a tensão de linha VBA ou VAB, seguindo a sequência da concessionária. Para começar a conversa, eu estou propondo a você uma tensão que, por definição, é uma diferença de potencial entre a fase A e a fase B. O que é VAB se não VA menos VB? Uma diferença de potencial. Então, para ser fiel ao conceito, uma diferença de potencial, eu vou então propor o quê? Uma soma de vetores, só que uma soma com deles invertidos, porque VA menos VB é a mesma coisa de VA menos o VB, ou seja, o que é o menos o VB? Um vetor inverso a VB, um vetor oposto a VB, tá? Então, sendo assim, eu vou pegar o VA e para encontrar um vetor oposto a VB, eu coloco menos VB, então eu rebato o vetor VB aqui em cima. O que significa um vetor menos VB? Ora, simplesmente um vetor com o mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. Tá? Esse aqui seria o menos VB. Então, a diferença de potencial VA menos VB será quem? Uma somatória dos dois, né? Diagonais de um paralelogramo, e você acabou de encontrar, por exemplo, quem? A tensão VAB. Pronto. Simples assim. Simples assim. Então, olha só. Se entre A e B eu tenho 120 graus, se entre B e C mais 120, entre C e A mais 120, convenhamos, o vetor oposto, VB,
que corta o ângulo entre VA e VC, ele corta com uma bissetriz. Então, esse ângulo maior aqui é de 60 graus e esse também. E quando você vai encontrar a resultante VAB como sendo diagonais de um paralelogramo, você sabe muito bem que essa diagonal é bissetriz do ângulo interno. Então, pera ainda, se esse ângulo todo é 60, esse vale 30, esse vale 30. Isso te lembra alguma coisa? O que é que você faz então? Você vai projetar a tensão VA nas suas componentes, ou melhor, decompor, olha isso aqui, uma componente nesse sentido, outra componente ortogonal, projeta e decompõe a componente VB do mesmo jeito, uma nesse sentido, outra componente ortogonal, as ortogonais se cancelam, quem que sobram? Essas duas componentes na mesma direção e sentido, né? E você pode então fazer uma soma numérica. Ora, adjacente de 30. Adjacente de 30, cosseno de 30, então vai ser quem? V. VA igual a VB em módulo V, cosseno de 30, mais V, cosseno de 30. Ou 2 vezes V, cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes V, raiz de 3 sobre 2. 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes a tensão V, raiz de 3 vezes V. Ou seja, como aconteceu na ligação em delta, a tensão de linha, a tensão entre fases, na ligação estrela, é raiz de 3 vezes a tensão de cada uma das fases que você trabalha, perfeito? Vamos repetir isso aqui. Peguei VA, decompus uma componente aqui, outra ortogonal, como eu fiz com as correntes do triângulo. Peguei a tensão VB, decompus uma para cá, outra para cá. As ortogonais se cancelam, tanto é que eu nem representei. Como é que eu acho cada uma dessas projeções? Ora, se esse ângulo é 30, elas são cossenoidais, porque são adjacentes, eu tenho que V cosseno de 30 mais V cosseno de 30, ou 2V cosseno de 30, ou 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes V, corto 2 com 2, raiz de 3 vezes V. Tá lá. Então, só para completar a figura, que ela fica muito bonita, né? Olha só, por exemplo, eu acabei de encontrar a tensão VAB, na verdade, e se eu fosse encontrar a tensão VCA, que é a diferença de potência entre a fase C e a fase A? Eu pego o oposto de A, o inverso de A, projeto aqui, tem o menos VA. Se eu somar os dois, diagonais de um paralelogramo, olha aqui, essa é a tensão VCA. E se você fizer a continha direitinho, você vai chegar com 120 graus também entre elas. Pode fazer a conta. Pode fazer a conta, à vontade. Tá legal? Sem problema algum. Perfeito? Outra coisa importante que vale a pena ser observada, né? Esse ângulo aqui, quando o A vem para cá, o oposto é a bissetriz desse total. Então esse aqui é a bissetriz do interno, diagonais de um paralelogramo. Tenho 30 graus aqui, mais 60, 90, mais 30, 120. Tá? E para fechar o nosso diagrama, fica muito bonito de fato, se eu achei a tensão VAB, achei a tensão VCA, cadê a tensão VBC? Diferença de potencial entre a fase B e a fase C. Então pego o vetor menos C, trago para cá, menos C, faço a diagonais de paralelogramo para encontrar a resultante. Olha ela aqui, que tensão é essa? É a tensão VBC. Perfeito? E você pode naturalmente usar do mesmo artifício para provar que todas elas guardam entre si o mesmo tipo de relação. Tá certo? Então veja, gente, engenharia se faz assim, tá? Mostrando, decompondo e provando, argumentando a sua fala. Então vejam bem, isso é clássico da ligação estrela, que a corrente de linha é igual à corrente de fase e a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Vamos fazer o seguinte? Como é que fica então as equações de potência? Ora, a potência para a ligação estrela. Para a ligação estrela é bom frisar, a potência trifásica, ela com certeza vale 3 vezes a potência monofásica, sem dúvida. Então, a potência trifásica, ela vale 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase, inegavelmente falando. Agora, eu poderia escrever também para a ligação estrela essa equação aqui em termos de valores de linha? Evidentemente que posso. 3 vezes a tensão. Quero V de linha aqui, cuidado. Na ligação em estrela, V de linha é V de fase vezes raiz de 3. Então, quem seria aqui a tensão de fase? Quem seria aqui a tensão de fase, se não V de linha sobre raiz de 3, tá? Então, eu trago isso para cá, V de linha sobre raiz de 3, porque isso é a tensão de fase na estrela, vezes corrente de fase. Só que na estrela, I de fase é igual a I de linha, vezes I de linha. Interessante, né? Já viram onde nós vamos chegar, né? Como eu não posso deixar um radical no denominador, nós racionalizamos, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz eu corto com raiz, 3 eu corto com 3, fica quem? Que a potência trifásica, a tensão
independentemente da ligação, mas é claro que tinha que ser isso, você não pode mudar a potência de máquina só porque você ligou de maneira diferente, ela vale quem? Também, raiz de 3 vezes V de linha, vezes I de linha. Isso é importante demais, gente. Isso te dá uma tranquilidade para trabalhar tremenda. Então, significa que você pode usar tanto essa expressão quanto essa? Sim, fica a seu critério. Mas você vai me perguntar, Marcos, você é engenheiro eletricista que você é, qual que você usa com mais frequência? E eu explico por quê. Você pega um transformador, quando você pega um gerador, você tem lá na carcaça dele uma placa, como se fosse a sua carteira de identidade. É como a minha, nome de pai, nome de mãe, meu nome, polegar, o rosto, né, a assinatura, se sou doador ou não. Na máquina elétrica a mesma coisa, ela está presa na carcaça. Potência, tensão, corrente, fator de potência, se for máquina rotativa, valor de velocidade, todos os dados importantes estão ali, tá? Só que tem um detalhe. Se a máquina é trifásica, atenção, se a máquina é trifásica, se é um transformador trifásico, se é um motor trifásico, um gerador trifásico, os dados de placa são todos de linha. A tensão presente lá é de linha. A corrente presente lá é de linha. Então, sendo assim, porque assim você não fica refém da ligação. Porque a potência, a expressão é a mesma. Então, já que é assim, para não ficar refém de uma ligação em particular para eventuais cálculos, eu trabalho com essas informações e já retiro da própria placa do equipamento a sua tensão de linha, que é a tensão entre as fases, e a sua corrente de linha. Perfeito? Só para que não fique nada a dever em relação ao que foi dito aqui hoje, lembra das 4 tensões da CEMIG? Em baixa tensão, 220, 380, 440 ou 760, olha só, vamos supor que a CEMIG, naquela planta, naquele ramo, naquele bairro, naquela instalação, ela vende um gerador cuja tensão de cada fase seja 220 volts, tá bom? Olha, se você ligar em triângulo, tensão de linha não é igual a tensão de fase, então você tem 220 disponível para jogar na planta. Por quê? Se cada bobina tem trabalho com 220, se você fecha em delta, V de fase é igual a V de linha, então você joga 220 na instalação. Agora, se você pegar esse mesmo gerador lá da CEMIG, tá? Cuja tensão de fase é 220, mas ligado em estrela, qual vai ser a tensão que o gerador joga na fase, joga no sistema, perdão? Ele sempre joga tensão de linha. Ora, calculadora na mão, ora, se cada bobina tem uma tensão em 220 no gerador, tá? E você fechou o gerador em estrela, qual é a tensão que ele joga fase, de linha para a barra? É a de fase vezes raiz de 3. Vamos fazer a continha? Raiz de 3 vezes 220, olha lá, 380 volts aproximadamente, tá certo? Então, quando você encontrar um barramento que é alimentado em 380 volts, problema nenhum, você já sabe de onde veio, porque o gerador tem uma tensão de fase 220 e foi ligado em estrela, porque aí você pegou 220 e multiplicou por raiz de 3 e jogou na instalação. É bom saber das coisas, né, gente? E principalmente de onde elas vieram. Tá? Se por acaso o seu gerador fosse maior, um padrão maior, e a tensão da bobina fosse de 440, se você fechar em triângulo, tensão de linha igual a tensão de fase, sua barra vai ser de 440. Mas você já percebeu, né? Se você pegar esse mesmo gerador, cuja tensão de fase seja 440, e fechar em estrela, qual a tensão que ele vai jogar na barra? Tensão de fase vezes raiz de 3, ou seja, né? Raiz de 3 vezes 440, olha lá, aproximadamente 760, 671, 662 volts, 760 volts, que é a tensão que a CEMIG joga na barra. Perfeito? Então, das 4 tensões que nós trabalhamos aí fora, na baixa tensão, 220, raiz de 3 vezes 380, o dobro disso, 440, vezes raiz de 3, 660 volts. Vai depender muito da planta, da demanda e do nível de energia que essa planta solicita da concessionária. Perfeito? Em breve, no próximo módulo, vamos exercitar isso numericamente para as duas plantas, tanto a estrela quanto a triângulo, e agora com muita tranquilidade, porque você tem todo o caminho das pedras disponível. Mas, por favor, sem decorar. Tá? E outra coisa, mostrando, demonstrando, argumentando, comprovando a tese de que, de fato, as relações são trigonométricas, você chega nessas relações com extrema tranquilidade. Eu te peço, veementemente, não decore isso, entenda. Porque se você entender e souber de fato de onde veio, você não fica refém de memorizar nada e na hora da instalação, na planta, a mente, a memória às vezes nos trai. Mas com substrato de papel você chega facilmente nessas relações. Ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado.
fiquem em casa, fiquem bem, saúde e paz.